Aê, Ronaldo. Eu estou achando. Bom dia, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Eu não estou vendo você na outra. Onde é que você está? Eu pus na frente. Espera aí que eu vou baixar. Só me fala uma coisa, Ronaldo. Boa tarde, Ana. Tá dando interferência aqui de som, né? Não, eu estou achando que talvez não seja tão fácil quanto parece. Porque agora, por exemplo, eu tive que desligar aqui o nosso som para conseguir fazer o daqui, entendeu? Porque o que está acontecendo aqui é que ele está... Você consegue ver a imagem no computador? Agora eu estou vendo. Estou olhando. Mas realmente dá interferência no som. Só para explicar para quem está aqui com a gente está tentando fazer essa live simultaneamente aqui pelo Instagram e também pelo Facebook, né? E aí a gente está testando aqui no início como que vai funcionar. Mas parece que pode dar algum probleminha de interferência de som, eu acho. Eu acho que fica para uma hora que for só um ou só outro. Os dois é um risco muito grande. Mas você sim, agora nós estamos que dá para fazer. Fazendo para ficar cada vez melhor, como o Amores e Gente fala, né? Já uma... Com certeza, Ronaldo. Bom, eu vou sair aqui então, tá, Ronaldo? Por favor, eu estou saindo. Tá. Boa tarde, Mara. Então, vamos tocando aqui pelo Insta e a gente vai testando depois outras alternativas para estar simultaneamente nas duas plataformas. Que eu acho importante que a gente consiga mesmo, né, entrar no Facebook também. Muitas pessoas acompanham a gente pelo Facebook e acaba que perdem a oportunidade dessas reuniões que a gente faz de sexta, porque o pessoal acompanha a gente por lá. Então, nas próximas vezes, eu e o Ronaldo aí já vamos testar uma outra ferramenta, né? Uma ferramenta para que a gente tenta estar nos dois ao mesmo tempo. Ou, de repente, né, Ronaldo, a gente vai migrando aos poucos, né? O público do Insta para o Face, ou do Face para o Insta, enfim, a gente vai conversando aqui. Ou uma semana em uma semana em outro também, para ficar, sim, eu acho. Porque, via de regra, o que a gente tem ouvido de todas as pessoas que têm interesse em estar com a gente, uns falam, o Insta eu já conheço, estou trabalhando no Insta mais legal, já estou convivendo com o Instagram, né? Outros, eu diria a maioria, ainda é da turma do Facebook. Então, Facebook. Obviamente, porque o Instagram é uma coisa que eu diria mais novo, comparado com o que se tem no Facebook. Mas então, eu mesmo fui fazer minha conta o ano passado. Sim. Eu tenho conta há muito tempo, mas de usar não. Vamos lá. Não, eu ia até falar, depois a gente faz uma enquete aqui com o pessoal que estiver com a gente, quem tem conta no Facebook, para a gente ver se o pessoal que nos assiste já por aqui, né, se consegue migrar lá para o Facebook. Vocês que já estão aqui conosco, Mara, Ana, Natália, a Cristiane, depois põe um joinha, caso vocês tenham acesso para a live pelo Facebook, se vocês acompanhariam a gente pelo Facebook lá. Ou o YouTube também. Ou o YouTube, Pode escolher também, porque vai ter a opção também existe. Ele consegue fazer, inclusive, simultaneamente para o YouTube e para o Facebook. Sim, muito legal, bacana. Olha lá, a Mara já disse que sim. Vamos ver os demais. Ana também. Legal, Ana. Legal, Mara. Aí a gente vai migrando. Cristiane também. Então, a maioria, pelo menos, acho que está aqui conosco por enquanto, tem condições de assistir por ali também. E ela é uma plataforma, e por que tudo isso, né, pessoal? Só para dar um retorno para vocês. Ela é uma plataforma um pouco mais estável,
né, lá no fazer pelo Facebook e tal, ele tem mais estabilidade, né? Então eu vi pela semana que a gente fez aqui, na semana com os especialistas, né? Na semana que a gente falou de avaliação psicológica, a gente teve um grande problema de estabilidade aqui com o Instagram e perdemos boa parte, né, da participação da Fátima, que estava incrível, né? Então eu já comecei também a cogitar a fazer pelo canal que eu tenho no YouTube, né? Que eu tenho um canal lá no YouTube, e também fazer pelo Facebook, que eles dão menos problema em relação à estabilidade de sinal, de conexão e tudo mais. Mas tá certo, que bom. É bom que a gente tem para escolher. É para evitar... para evitar a exaustão. A sobrecarga. Bom, então, só para fazer a introdução para o pessoal que está chegando, né? Se tiver pessoas novas assistindo, essa semana, aliás, essa é a 4ª semana já, né? Então, nós estamos há 3 semanas falando sobre o impacto da dependência química na família, né, passando por todos os estágios desse impacto. Então, a gente iniciou falando sobre o primeiro estágio, que é o estágio da negação, né, onde a pessoa tem dificuldade de aceitar e entrar em contato com a realidade ali da situação que está permeando a família. Após esse estágio, a gente passou para o estágio da tentativa de controle, né, então, depois que você sai da negação, a gente cai, né, a família acaba transitando, migrando para esse outro estágio, que é o estágio da tentativa de controlar o comportamento do usuário, tentar controlar as consequências em decorrência do uso. Na semana passada, nós falamos da desorganização, porque essa tentativa de controle leva a uma desorganização de todo o sistema familiar, então, quer dizer, há uma inversão de papéis ali que são muito... acaba sendo muito prejudicial para todo o sistema e, consequentemente, também para a própria dependência química. E, por fim, chegamos no 4º estágio do impacto da dependência química, que é a exaustão, né? Então, é sobre esse tema que nós vamos falar hoje, sobre o 4º estágio da dependência, 4º e último estágio. Eu não diria que é o último, porque ele vai vir aí associado com uma outra questão que a gente vai falar, mas seria o último estágio do impacto, seria a exaustão emocional. Quer começar, Ronaldo? Pode. Sim, não, eu acho que, na verdade, você começou com muita propriedade. Na verdade, primeiro não existem estágios fixos, né? Cada pessoa é diferente uma da outra, então tem pessoas que pulam, talvez, de um estágio já entra exaurido, só pelo fato de sentir que perdeu o controle. Então, a pessoa ele não entra ele não tenta controlar, ele não tem negação, ele se exaure, aquela pessoa que eu não vou conseguir, e desiste e já entra em exaustão. Então, a gente considera essa como uma estágio pelo que nós temos encontrado na dinâmica familiar. Mas a gente sempre discute, né? E você foi sempre defensora dessa ideia de que cada pessoa, nós estamos falando de tratamento singular, né? O famoso tratamento singular. Não adianta imaginar que uma coisa vai funcionar para todo mundo. Assim é para as famílias também. Algumas famílias têm facilidade maior em aderir a tratamentos. Outras famílias se exaurem só pelo simples fato de que descobriu que dentro da sua casa existe alguma situação anômala a ela. Às vezes não precisa nem ser a dependência química, qualquer outro tipo de situação que tire para ela o controle. Mas dentro desses estágios nós chegamos à exaustão hoje, e que pelo que eu experimentei e pelo que eu vejo das pessoas com quem eu convivo, talvez seja o estágio mais delicado, porque enquanto a pessoa está na negação, enquanto a pessoa está tentando controlar, enquanto a pessoa está... Como é que é? Tem que controlar, tem negação... Desorganização familiar. Desorganização, né? Porque para mim é tudo muito perto, né? Enquanto a pessoa está no controle, desorganizou, está na negação, ela ainda está tentando, de alguma forma, trabalhar aquela dinâmica que existe ali, de uma forma errada ou não, mas ela está ali. Agora, quando chega na exaustão, é um momento... quase que dizer, é como o surto que a pessoa que faz o uso vai sofrer. Porque na exaustão, o cara pode jogar tudo para cima, falar um dane-se bem grande e achar que ele abandonar aquela situação é razão dele estar
como os caras falam, não, deixa na mão, como é que fala? A culpa é dele, ele tem que se virar. Não, todos nós temos a responsabilidade de uma certa forma em tudo. Mesmo porque nós também olhamos no comecinho da nossa discussão de semana passada que a tal desorganização que a gente encontra no meio do processo, muitas vezes é anterior ao processo. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu entendo isso pelas experiências que a gente viveu dentro do grupo e vive em outras condições. Exaustão é o momento onde o cara abandona, às vezes, o barco e abandona ao léu a situação. Eu contei para você uma situação que eu passei quando estava na prefeitura ainda, acho que eu contei, em que um senhor entrou na nossa sala lá na prefeitura para ser atendido por nós do Mães da Luz, naquela época era o grupo, e ele contou para mim que ele estava morando na rua, que não sei o que lá, e eu imaginei que era uma situação de que fosse uma pessoa, um morador de rua. E aí, conversando com ele, ele contou que ele tinha entrado, mas ele criou uma situação de exaustão tão grande no corpo, porque os dois filhos dele eram gêmeos, e os dois usavam droga dentro de casa, e ele pedia para eles pararem de usar droga, eles usavam droga dentro de casa, e eram 2 anos nessa dinâmica, a mulher dele acocando os filhos, e ele saiu, largou todo mundo e foi morar na rua. Então, essa foi a exaustão total de uma pessoa que abandonou todo o processo e falou, não aguento mais e não vou nem querer discutir, não é questão de discutir, não é juízo de valor por que ele fez ou não porque ele fez, mas foi o processo de exaustão que ele se encontrou que ele abandonou. Então, a gente considera como esse quarto último aí meio... Eu, particularmente, considero ele como realmente uma coisa bem delicada. Quando a pessoa lá, o familiar, chega na exaustão, e acontece muito disso, os caras deixam de ir no grupo de apoio. O cara fala, não vou, acabou, não quero mais grupo de apoio. Não está adiantando nada. Ele não está parando de usar. Quando ele não entendeu que ele não vai com o grupo de apoio para o outro parar de usar, mas para ele ficar cada vez melhor. Então, essa é uma das coisas que eu queria... fechar, desculpa, falei muito, mas é porque eu entendo que a exaustão é o final, acabou. Disparou o gatilho total ali. Não, e é interessante isso que você está falando, Ronaldo, porque eu acho que tem 2 pontos, né, nessa questão da exaustão. Primeiro, muito bem lembrado, nem todas as famílias passam por todos os estágios, né? Não necessariamente a pessoa vai fazer a negação, tentativa de controle, desorganização e exaustão. Pode ser que o impacto venha de uma forma tão grande que ela já se encontre num estágio de exaustão, mas né, dos impactos que a dependência química traz. Tem gente que fica na negação por muito tempo, não avança nisso. Então, quer dizer, cada pessoa vai ser impactada de uma forma muito individualizada mesmo, né, muito particular, né, cada família. Mas você falou esse ponto da exaustão que eu acho interessante pelo seguinte, ao mesmo tempo que a exaustão é aquele pedaço, aquela parte, aquele momento, na verdade, onde a pessoa desiste de tudo e muitas vezes abandona o barco, como você está falando, também tem o outro lado, a contrapartida, que é quando geralmente essas pessoas buscam ajuda. Quando elas já não aguentam mais, elas já negaram, já tentaram controlar, já está tudo desorganizado, ela já está exaurida, adoecida, porque quando a gente fala de exaustão, nós estamos falando já de um processo de adoecimento daquele familiar ou de vários membros daquela família já cometidos por algum problema de ordem emocional ou psíquica e física também, né? Na verdade, desenvolve uma pressão alta, por exemplo, isso também tem a ver. Então, é um momento onde eles falam, bom, deu de tipo, não aguento mais, abandono o barco, ou cansei de tentar sozinha, vou procurar ajuda. Sim, então, claro. Na exaustão, você pode ter tanto a parte do pessoal que sai fora, vamos dizer assim, abandona totalmente, que é o exemplo que você deu desse morador de rua, né? Como também tem aquele pessoal que é quando busca ajuda. E é importante falar, né? Porque famílias que chegam nesse estágio e que procuram ajuda quando estão nesse estágio, são aquelas famílias que já estão tão degradadas, que o problema já está muito mais, às vezes, difícil de ser revertido do que se ela tivesse chego antes. Né? Então, é como se fosse uma doença física mesmo. Eu esperei tanto para ir no médico, que quando eu fui no médico, já está alastrado o negócio, e agora a gente vai fazer meio que uma terapêutica paliativa,
né? Então, a exaustão é um momento de abandono do barco ou de tomada de decisão, geralmente. E você falou uma coisa que lembra mais de uma etapa. O problema que existe nas famílias é que a exaustão, a negação, o controle, hoje eu estou ruim nesse último aí que nós estamos falando sempre, negação, controle e desorganização. É porque ele acontece em estágios separados por familiar. Porque vai ter familiar que vai atingir a exaustão antes que o outro, que ainda está negando. Então, aí a desorganização é total, completa, porque e isso é o interessante, porque se todo mundo seguisse a mesma sequência, lutando em cada etapa, talvez fosse mais fácil até você resgatar a sobriedade da família. Mas não é necessariamente uma coisa que acontece de forma regular, ao contrário. Uma pessoa que tenha menos paciência, ela vai entrar numa exaustão mais rápida, etc. E tal. Se o cara é muito paciente, ele vai ficar negando. Por mais tempo. Está paciente por mais tempo. Então, é muito legal isso. Por isso que tanto na parte do apoio profissional quanto do apoio dos grupos de apoio, principalmente, a gente tenta que toda a família venha. Porque dentro do grupo de apoio, você consegue, inclusive, ver, e é muito interessante isso, porque a gente também faz reuniões entre os coordenadores. A gente consegue perceber em que nível de impacto está cada um dos membros da família, porque no grupo de apoio, o familiar nunca senta junto com o outro. Mulher nunca senta com o marido. Então, são pessoas que vão ter impactos, que já estão impactadas de forma diferente. Então, o estágio, nós estamos conversando de estágios, nem sempre esses estágios são respeitados. Então, quando o cara está na exaustão e o outro na negação, você tentar segurar os dois ali, ou entre eles conseguir se conversar, é pior ainda, né? É muito interessante isso, é uma loucura. É bem lembrado mesmo, Ronaldo, numa família, a família não segue todos os estágios juntas, né? Cada um reage de uma forma diferente. E tem até aquele que nem é impactado, né? Isso. Tem aquele que consegue passar ileso ali a toda aquela situação, e que é até bom, porque esse familiar geralmente é aquele que vai conseguir centralizar, ser um mediador das ações, né? Boa tarde, Soraya. Então, você tem toda a razão nesse sentido mesmo, de que Boa tarde, Cláudia, oi. A Tininha do Amor Exigente. Ótimo, bem-vinda. Então, em cada membro da família, ou melhor, cada membro da família vai estar em estágios diferentes, né? E tem aquele realmente que pode nem estar impactado. Por outro lado, é bem o que você falou também, né? Se você junta tudo no mesmo balaio na hora de abordar essa família, isso gera uma exaustão maior, porque vamos supor, um familiar que já está extremamente extenuado com a situação e outro que ainda está em negação. Esse diálogo entre eles gera um desgaste na comunicação e emocional que piora o quadro de quem está desgastado já, que piora o quadro de quem já está no estágio da exaustão. Então, você realmente abordar individualmente a família, tanto em grupos, excelente saber que nos grupos também fazem essa divisão, tanto em grupos como no individual, é imprescindível. Não que não haja um momento de se trabalhar, no caso, falando agora da parte profissional, né? Não que não haja um momento onde você faz a reunião com a família como um todo, né? Porque a gente precisa trabalhar a dinâmica familiar. Mas esses indivíduos também precisam ser acolhidos e abordados individualmente, exatamente porque cada um tem uma percepção do problema, cada um está sendo afetado pelo problema de forma muito particular, porque envolve as suas crenças, as suas crenças em relação à família, as suas crenças em relação à saúde, as suas crenças em relação à vida de um modo geral, e exatamente por essas crenças, cada um é impactado de uma forma diferente. E aí você disse sobre uma questão, você falou da paciência, eu diria assim, da resiliência, na verdade, né? Indivíduos que têm mais resiliência, eles tendem a ser menos afetados por essa situação, né? Então, menos afetados por essa situação, enquanto que outros que têm são menos resilientes, porque todos são resilientes, todos nós temos um grau de resiliência. A questão é que alguns têm mais e outros têm menos. Então, a pessoa que tem menos resiliência, ela tende a sucumbir mais rápido aos efeitos que a dependência química traz
para a família. E o outro ponto importante é que a exaustão gera ainda mais desorganização familiar, né? Ela gera ainda mais um problema em todo o sistema familiar. Você sabe uma coisa engraçada? Engraçado não tem nada de engraçado. Uma das coisas mais, vamos dizer assim, notórias quando você vê um familiar que está indo no grupo há muito tempo, e aí você pergunta, por que teu marido não vem e tal? E ele fala, não quer saber disso. Por que teu filho não vem? Aí ele não quer saber. E aí, de repente, depois de quase 6 meses, eles vêm. E eles vêm, veja bem, aquela pessoa já está 6 meses ali, eles ou comentam que a pessoa mudou, porque eles percebem que a pessoa, conforme foi entrando no grupo, foi descobrindo, foi se descobrindo, foi entendendo, ela foi mudando aquela exaustão dela para a sabedoria que ela precisa ter para trabalhar aquele assunto. Então, é muito interessante que esses familiares, às vezes, vêm porque percebem no outro a mudança do comportamento. Porque eles falam assim, não, a minha mulher era uma maluca, o meu marido era um maluco, ele só chorava, ele só brigava. Depois que ele começou a vir ao grupo, ele mudou. Aí os caras falam, mas o grupo, o que o grupo fez? Na verdade, o grupo não faz nada. Quem faz é a pessoa que começa a entender a dinâmica da droga na vida dela, a dinâmica da droga na vida das outras pessoas que também passam por isso, e começa a entender, primeiro, que é ela que vai fazer a mudança, não é a outra pessoa. Segundo, ela começa a entender que não é só com ela que acontece. Então, isso tudo vai dando uma certa... vai acalmando o coração daquela pessoa, vai permitindo que ela consiga ser mais razão e menos pão. Então, é muito interessante, porque geralmente quando a pessoa vem no grupo, como você falou também, ela está num estágio de exaustão maior. Mas a outra pessoa que não veio é porque ele não está na exaustão ainda. E está só tipo, vai lá, o que é? O que é importante de grupos de apoio, para nós que entendemos um pouco o que acontece por ter passado por isso, é entender que essa exaustão é parte também do processo de recuperação daquela pessoa. E que ela vai ter que dirigir aquela exaustão para a recuperação dela. Então, não adianta ela jogar tudo para o alto, é entender naquela situação ruim que está pressionando ela, o que ela precisa mudar para tentar resgatar alguns valores que aos poucos vão trazer sobriedade na relação familiar. E às vezes não é sobriedade nem com aquela pessoa que está usando droga, não, é sobriedade com ela mesmo. Com ela. Na verdade, Ronaldo, eu iria fazer uma correção na sua fala, que você fez assim, não é o grupo. Ao contrário, o grupo tem muito impacto, né? Que você fez, não é o grupo, é a própria pessoa. É verdade, é a própria pessoa que faz todo o trabalho. Mas sem esse apoio grupal que ela encontra ali naquele ambiente, talvez ela não conseguiria fazer. E por isso que muda, né? Então você tem toda a razão. Quando ele fala assim, o familiar que não vai, fala, mas o que acontece naquele grupo lá que essa pessoa está tão diferente, né? Então, realmente, né, até vou resgatar um pouquinho da nossa conversa do domingo, né, que a gente falou sobre grupos de mútua ajuda, na semana lá dos especialistas, e a gente estava falando o quê, né, que uma das coisas que acontece tanto com o dependente como com a família, é que há essa perda, né, dessa identidade, desse apoio social, né, então as pessoas se veem muito isoladas, né, e se isolam também, e ao elas ingressarem, bem-vindo, Tiago, chegou a tempo, e ao elas ingressarem num grupo de apoio, elas têm esse reforço comunitário que dá, né, para ela força para agir, porque ela pertencia a um grupo que é a família, só que se esse grupo está adoecido por causa da dependência, ele deixa de ser um grupo de sustentação, né? Quando ele adoece, ele deixa de ser um grupo de sustentação e passa a ser um grupo que fomenta os problemas, né? Porque além do dependente, agora tem as dificuldades de comunicação e de relacionamento na própria família em decorrência do impacto que a dependência causou naquele núcleo familiar. Então, todos se veem muito sozinhos para o enfrentamento do problema, cada um no seu impacto, cada um afetado à sua maneira, cada um enxergando da sua maneira, mas muitas vezes sozinhos,
né? Pensando num impacto grave, que é o impacto da exaustão. Então, quando essa pessoa vai ao grupo de mútua ajuda, ela tem ali exatamente aquilo que está faltando e que faz parte do adoecimento, seja para o dependente, seja para a família, que é a perda dos laços comunitários, né? Que é a perda desse suporte social, no qual a gente encontra dentro desses grupos e que faz toda a diferença no sentido de dar esse reforço da autonomia, esse reforço da autoestima, esse compartilhamento de problemas que também traz para a pessoa alívio, né? Porque em casa, vejam, vamos pensando, né? Eu tenho um filho lá com um problema. O filho é meu e do meu marido. Então, quer dizer, não tem como eu compartilhar, porque é como se ambos já se sentem sobrecarregados, porque é filho dos dois, né? Então, quando você consegue compartilhar isso fora desse sistema familiar, você tem ali um alívio daquela pressão e, ao mesmo tempo, você vê reforçado ali laços que foram se perdendo em decorrência do impacto, em decorrência da própria dependência química, né? Então, o grupo ele tem um papel fundamental no trabalho. Não, eu concordo com você, talvez. Deixa eu refrasear isso daí. O que eu quis dizer, e é importante porque eu acredito no grupo de apoio, ele me salvou também, é que o grupo de apoio não faz a mudança. O grupo de apoio faz exatamente isso que você falou. A pessoa chega exaurida, ele chega, ele acolhe, ele ouve, ele palma. Só que tem pessoas que ficam acolhidas. Elas não mudam, elas estão acolhidas. Elas saem de um ambiente que era horrível para elas e elas vão para o grupo de apoio, porque lá elas vão ficar acolhidas, elas ouvem, elas reclamam. Mas isso não é a mudança, a revolução que ele tem que fazer na vida dele. Então, por isso que eu digo, o grupo de apoio, ele é a sustentação, mas não é o grupo que muda a pessoa. A pessoa tem que fazer essa mudança, é isso que eu quis dizer, entendeu? O grupo é fundamental. Eu lembro de situações onde, se eu não tivesse aqui aquele momento de escuta, eu ficaria muito mal, mas não. Então, o que acontece, eu estou dizendo isso também por outra opção. A gente vê a gente vê pessoas 7, 10 anos indo no grupo com a mesma história. Elas saem de lá, elas vão sofrer em casa, passam uma semana de, horrorosa, volta no grupo e fui acolhido, ouve as pessoas, que bom que você está aqui, hoje é o primeiro dia da sua nova vida e vamos que vamos. Só que para ele, aquele primeiro dia é o acolhimento, ele está lá. Quando ele vai para casa, ele sabe que ele vai encontrar tudo aquilo e vai passar uma dinâmica de uma semana horrível, mas ele não muda. Então, o que eu quis dizer é isso, o grupo é óbvio. Sem o grupo, muitas coisas da minha vida eu não teria feito, com certeza. Mas a mudança fui eu que tive que tomar atitude e fazer. E por mais que seja não é tão simples assim, claro, porque a gente não consegue mudar de uma hora para outra. Eu sempre penso assim, o cara usou droga durante 14 anos, você quer que ele saia da comunidade e outro cara. Ele vai ter que também resgatar durante o tempo dele. E vem para o familiar. Porque tanto a exaustão quanto o excesso, porque enquanto o cara estava usando e o familiar está doente durante 7 anos, os dois vão ter que remodelar a vida deles, reinventar, né, esse relacionamento, à base de acreditar no potencial que ele tem de fazer aquela mudança. Porque senão ele volta para aquela antiga e fala, é mais fácil ficar na minha dinâmica anterior. Então é só isso. Na verdade, reforçando, né? O grupo de apoio é a coisa mais importante para a pessoa que quer fazer uma mudança na sua vida, quer dependente, quer familiar. Só que quem vai fazer é ela. Não, e eu entendi, Ronaldo, eu só estava sendo crica mesmo, para variar um pouquinho. Não, é importante, inclusive, para as pessoas entenderem o que eu quis dizer aqui agora. Exatamente, porque senão, aliás, por isso que se chama grupo de mútua e autoajuda, porque é mútua porque enquanto eu estou me ajudando, é autoajuda porque enquanto eu me ajudo, nós nos ajudamos. Né? Então, o grupo chama grupo de mútua e autoajuda porque há uma ajuda mútua, ou seja, sem esse apoio, esse apoio grupal, dessa comunidade que se forma, desse novo sistema no qual eu pertenço e que ajuda a alimentar aspectos que estavam enfraquecidos pela doença, eu talvez não conseguiria ter a coragem ou força para me erguer e fazer o que preciso. Né? Então, é mútua ajuda porque cada um dá sustentação ao outro, só que me vem muito na mente
Para quem não sabe, eu joguei capoeira por 25 anos, né, da minha vida. E tinha uma música lá, que eu estou lembrando de um trecho de uma música, que para mim representa muito o que é o grupo de mútua ajuda. Na música ele dizia, uma parte da música dizia, não vou cantar, porque eu sou péssima para cantar, mas a música dizia que uma floresta, ela resiste mais fácil a uma tempestade, mas cada árvore se alimenta pela própria raiz. Ou seja, a raiz de outra árvore não pode me dar sustento, né? Mas o fato de eu estar em rede, uma árvore do lado da outra, a gente resiste melhor a uma tempestade, mas só a minha raiz que pode me nutrir, me sustentar. Então é isso, o grupo de mútua ajuda é como se fosse essa floresta, né? São várias árvores dando uma sustentação à outra para resistir melhor a esse problema maior, que é a dependência química, a qual todos foram afetados. Só que somente a minha raiz pode me nutrir. Aí a autoajuda, então é mútua ajuda, é todos por um, só que é cada um por si também, né? É cada um por si e todos por um, porque eu preciso fazer a minha parte, porque senão vira uma coisa, Ronaldo, que eu vejo muito, inclusive, em terapia de modo geral, que nem tem só a ver com dependência química, aonde a terapia ou o grupo se torna um lugar de desova, sabe? Eu vomito tudo que eu tenho para falar lá, blá, 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 vomitei, todo mundo me ouviu, eu vou embora, tô aliviada. Então, quer dizer, como se fosse uma coisa, assim, eu desaguei, mas o que eu ponho para dentro? O que eu ponho para dentro? Porque terapia não é só pôr para fora, terapia também é pôr para dentro. Então, quer dizer, ok você desabafar, mas e o que você está absorvendo daquele lugar? Né? Então, quer dizer, o que você está pondo para dentro e fazendo bom uso disso, né? Se trava a língua, está difícil. Colocar para dentro também não é no sentido de pegar, né? O que qualquer coisa, mas o que eu pego e que eu faço um bom uso disso. Porque senão é que nem dependente que vai em grupo de ajuda mútua lá, né? De AA e NA, e fica falando o tal do só por hoje. Só por hoje, na verdade ele fala só por hoje no sentido assim, ontem eu usei e tal, tive uma recaída, vai lá, desabafa. Mas só por hoje eu não vou usar. Aí à noite ele vai e usa, aí no dia seguinte ele vai no grupo, então ontem eu usei, mas só por hoje, ou seja, fica um confessionário, sabe? Então o grupo tá lá só para ouvir que você não tá fazendo a sua parte, é isso que você tá falando. Porque o grupo está lá para te dar sustentação, mas você precisa fazer sua parte. Mesma coisa numa terapia, né? O terapeuta está lá, o terapeuta estudou, entende, sabe como analisar alguns aspectos, tal, mas ele não faz o trabalho terapêutico por você. Ele oferece ferramentas que promovem um processo. Se esse processo vai ser bem utilizado por você, se você vai absorver essas ferramentas e aplicá-las na sua vida, aí depende de cada um. Então, de novo, é grupo de mútua ajuda e autoajuda, porque é cada um dando sustentação para o outro, mas também é cada um por si, cada um tendo que se alimentar da própria raiz. Ou seja, fazer bom uso daquilo que é vivenciado em termos grupal. Mas, sem sombra de dúvida, sozinho é sempre mais difícil, ainda mais quando a pessoa já se encontra, né, num estágio de exaustão emocional. Né? Porque daí não é só mais emocional, na verdade. Quando a gente está no estágio de exaustão emocional, já foi o emocional, o psíquico e o físico. Você sabe que, voltando de novo, eu estou me relembrando desses últimos anos de algumas situações. Você vê, como eu falei, tem pessoas que já estão naquele sistema, naquela condição terapêutica de que, como eu falei, ele passa o inferno dentro de casa e naquela quinta-feira, que era o caso meu antigo, ele vai no grupo e faz tudo isso que você falou. Desaba toda aquela tristeza, nem desaba, é só o fato dele estar ali, ele está absorvendo a conversa de todo mundo. E eu, particularmente, sou contra. E isso é até uma coisa que foi objeto... Ronaldo? Será que perdemos a conexão, Ronaldo? Oi? Voltou. Voltou. Porque, às vezes, a questão de perguntar, você não quer mudar de grupo? Porque também, a pessoa, como eu falei, né, você vai no grupo, você é acolhido, você ama as pessoas, mas você não está trabalhando a tua recuperação.
Tem até situações que, eu vou dizer, nossos grupos maravilhosos, a gente tem um grupo de apoio, as pessoas se reúnem, durante 2 ou 3 meses é aquele grupo. Depois de 3 meses, é feito embaralha e muda todo mundo. Porque o fato do cara se manter com a mesma pessoa durante 3 meses, no 3º mês, a pessoa já sabe até a dor dele, né? Eles chegam e às vezes nem participam do grupo. Desculpa. Um fica perguntando como é que tá lá, tal. Já vira um papo entre família, que é o grande problema. Então você tem que quebrar esse laço e transformar de novo na terapia, de fazer novo grupo, novas pessoas. Tá certo que depois de 10 anos como é o nosso, 12 anos, a gente já passou por todos, já se conhece. Mas a importância de que as pessoas não se tornem perene perante aquela situação. Elas têm que ter novos insights, elas têm que ter novas críticas, inclusive, novas condições. E tem um outro detalhe, muitas vezes a gente chega a falar para a pessoa, a gente nos grupos reúne com os líderes e fala assim, será que não é melhor falar para ela que ela tem que mudar, que ela tem que isso, que ela tem que aquilo? E existe aquela preocupação, não, mas se a gente fizer isso, ela vai fugir do grupo. E aí vem a pergunta, mas será que não é isso que ela está precisando? Uma coisa nova, porque ela não mudou a vida dela. Tá certo, cada um tem que respeitar tudo isso. Mas entende, o grupo de apoio, quando ele trabalha, porque se você... Parou? A conexão tá ruim, picotou um pouco a sua voz, agora você voltou. Então, falei, a importância que a gente tem é que o cara não vá para o grupo de apoio simplesmente para se sentir seguro. O grupo de apoio é um lugar que ele vai ter que chegar lá, fazer a mudança da vida. Voltando para a exaustão. O cara chega na exaustão, primeiro dia, ele está, inclusive, a primeira reunião você faz com todas as pessoas juntas, então tá marido, mulher, irmão, quando vem a família toda, e ali você percebe o nível de exaustão, inclusive entre eles. Então é muito interessante, porque depois de um tempo, eles vão percebendo até o nível de estresse que eles estavam. E é muito lindo ver a pessoa se transformar. Nós temos uma situação muito clara no nosso grupo atual, onde a pessoa chegou que ela não conseguia se controlar, inclusive, para falar. E hoje ela é uma palestrante. Por quê? Ela saiu daquela exaustão, assumiu, ela fez uma introspecção tão forte que hoje ela consegue entender a dor dela. É assim, eu sinto a dor, mas a dor não me controla. Quer dizer, como é que tem a frase? Não é nem essa, é assim, eu tenho a dor, mas eu não sofro essa dor, né? Eu vivo essa dor, mas eu não sofro essa dor. Porque esse é o grande problema da exaustão. Você passa a viver a dor de tal forma que ela te conduz para onde ela quiser. Tudo, pelo menos para a parte do bom. Não, e você sabe, Ronaldo, que a gente estava falando, questão de que nem todo mundo passa pelos estágios, né? Mas eu diria que o estágio da exaustão, né, pegando o gancho no que você está dizendo, né, ele só se concretiza naquelas pessoas que realmente tentaram negar, controlar, e mesmo depois de desorganizado o ambiente, manter ali a tentativa do controle da situação, seja da família, seja do dependente. Então, quer dizer, o que gera a exaustão desse familiar não é a dependência química em si, né, vamos dizer assim, porque o cara usa, eu estou exausta. Não, é toda a forma como eu me relaciono com o problema. Por isso que eu falei que é um gancho, como que você falou, que assim, eu tenho a dor, mas eu não sofro essa dor. Então, quer dizer, a maneira como eu me relaciono é a não aceitação desse indivíduo usuário, não do indivíduo, né, de que esse indivíduo seja um usuário, é a não aceitação da desorganização que isso causou, ou é a tentativa de controle a situação, seja dele, seja do outro. Então, isso vai gerando uma exaustão, porque a gente não dá conta de tudo. Eu não tenho condição de dar conta de quem está usando, do comportamento da pessoa que está usando, aí depois de tudo que aconteceu na minha casa em decorrência disso. Então, isso vai... eu faço uma equivalência ali, um comparativo, com o que hoje está na moda também falar, que é a síndrome de burnout. Né, que é a exaustão decorrência a excesso de trabalho, que envolve a questão da pessoa que está em atividade profissional. O que é o burnout, se não a queima, né? Ou seja, eu estou saturado. Por quê? Porque eu estou tendo que dar conta de muitas coisas, porque eu já não tenho mais perspectiva
de vida, porque uma das coisas do burnout, só para pegar também um gancho ali, e já passo para a DQ, porque eu acho que ela ajuda a gente a entender a exaustão na DQ, né, na família. É quando aquele trabalho exige de mim muita coisa, exige muito, tem uma pressão muito grande, seja em termos da atividade, seja da função, ou de como é a relação com a chefia, né? Então, quer dizer, é uma relação extenuante, mas, acima de tudo, ele já não me diz tanto respeito, eu já não consigo fruir daquele trabalho, aquilo já não atende mais a necessidades pessoais, né? A não ser de cunho financeiro, né? Ou seja, já não é algo que me dá prazer, eu não trabalho com algo que me traz significado para a vida, né? Então, quer dizer, não tem nenhum significado e ainda puxa tudo, toda a minha energia, então, quer dizer, isso leva a pessoa à exaustão. É a mesma coisa no impacto da DQ. Então, quer dizer, eu estou dando conta de muitas coisas, porque quero, lembrando, não é porque você é demandada, porque eu posso, mesmo quando alguém me demanda, eu posso dizer não, não é uma palavrinha mágica, né, que ajuda muito a não cair em exaustões, e também que... Então, quer dizer, eu estou assumindo várias funções da minha casa, eu estou tendo que lidar com um problema real e verdadeiro, que é a dependência, só que eu estou assumindo uma postura diante dessa dependência que não me cabe. Então, quer dizer, eu estou extenuada, porque eu estou precisando, aquele negócio de equilibrar pratos, né? Eu estou precisando manter muitos pratos equilibrados, né? E, na verdade, parte desses pratos não me diz respeito, não deveria estar sobre minha responsabilidade, mas eu assumi, eu tomei aquilo como para mim. Então, é quando a pessoa se exaure, ela está sem energia nenhuma, obviamente, está extremamente cansada, e, neste momento, alimenta ainda mais as dificuldades de recuperação da família e do dependente químico, porque a desorganização agora é geral, né? Então... É bem o que você estava falando, no sentido assim, existe um problema? Existe, a dependência é real? É real, a pessoa está usando, é verdade, é uma dor, é um problema que tem na família. Outra coisa é eu viver esse problema, é eu tomar esse problema como sendo a minha vida, resumir a minha vida ao problema que está afetando a minha família, né? Isso gera exaustão, né? Isso gera um comprometimento equivocado, vamos dizer assim, com o problema. Isso é uma curiosidade, até porque é da sua profissão, doutora Vanessa. O homem ou a mulher, eles têm uma tendência mais... Qual sai, vamos dizer, num processo de exaustão? A mulher sai mais rápido que o homem sai mais rápido. Qual acaba tendo uma reação mais racional no processo? Porque o que eu percebo e vejo isso muito é que nos grupos de apoio a gente percebe que os homens vão em menor quantidade. Talvez porque a mulher consciente, tendo razão, tendo consciência da situação, olhando aquilo de uma forma mais racional, e apesar que ela está sofrendo, mas ela está entendendo que ela fazendo uma etapa, ela vai conseguir atingir o objetivo dela, ela consegue sair mais rápido que o homem que vai só que vai estar sempre dizendo, não, isso não quero saber, não funciona. Eu não sei, o homem e a mulher, existe alguma... Eu estou até perguntando se existe o homem mais fácil, a mulher mais fácil, como é que faz isso aí? Eu diria assim, a mulher chega à exaustão mais rápido. Por que sentido? Porque tem toda uma questão cultural envolvendo o papel da mulher, né? E ao envolver ela, ao identificar, na verdade, as mulheres como as cuidadoras, elas acabam sendo as responsáveis por muitos cuidados, né? E isso gera uma sobrecarga, né? Então, quer dizer, tem uma questão cultural que favorece com que a mulher assuma um papel dentro da família, e mesmo diante do problema, que faz com que ela chegue a uma exaustão mais rápido, mas mais rápido, eu vou refazer, não é que ela chega mais rápido, ela não é identifica, espera que a palavra vai vir, ela manifesta uma exaustão muito mais do que o homem, porque o homem, o impacto da dependência química no homem aparece mais a partir de elementos orgânicos.
Então, é uma pessoa que, de repente, vai apresentar uma insônia, vai apresentar uma pressão alta, uma dor de cabeça, algum tipo de dificuldade, mas ela vem mais no corpo. Por quê? Porque o homem, ele é mais defendido em termos desse acesso às emoções. A mulher já chega o quê? Já chega super ansiosa, já chega deprimida, uma exaustão mais física, mais emocional e psíquica, enquanto o homem tem uma exaustão mais de cunho orgânico, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, por outro lado, a gente tem muito mais mulheres, e o último LENAD que a gente fez a pesquisa, que foi nível nacional, o que mostrou é que dos respondentes foram 3.162 famílias, se não me engano, que foram pessoas que foram entrevistadas. Dessas 3.100 e poucas, 70% eram mulheres. E isso quer dizer que a gente só pegou mulheres? Não, porque quando a gente ia nos locais de tratamento ou nas reuniões de mútua ajuda, quem estava participando era a mulher. Então, o homem, ele também tem um distanciamento emocional maior. Então, ele também se afeta menos. E quando se afeta, tende a apresentar sintomas mais de cunho orgânico, né? Mas, nesse sentido, então, eu diria assim, para a mulher é mais difícil a recuperação do que para o homem, porque ela é mais afetada do que o homem, né? Por questões... o que é o LENAD? Mara, o LENAD foi um levantamento nacional que é feito pela Unifesp, e o LENAD ele faz tanto para dependência como para familiares, né? E o LENAD é para familiares. Então, tem já 2 levantamentos nacionais sobre a dependência química e a família. E o LENAD, esse levantamento se encontra no site da Uniad. Uniad, www.uniad.org.br. Você encontra esse levantamento lá e já todo o relatório desse levantamento também. Então, você tem um impacto muito maior em mulheres, né, porque elas é que estão na linha de frente. Né? Então, não é que o homem não é tão impactado, vamos dizer assim, é que quem assume a linha de frente são as mulheres, e quem está na linha de frente recebe bala, né? Os primeiros a receberem a bala. Então, quer dizer, é como se o homem tivesse menos, e isso é uma verdade. O que o levantamento mostrou é isso, que quem toma a frente do cuidado do dependente químico são mulheres, mães, esposas, principalmente mães e esposas, né? Mais mãe até do que esposa, mas são as mulheres. E o homem não, o homem meio que dá uma largada de mão, seja filho, seja com a sua esposa, seja com outra pessoa da família. Então, o homem aparece menos. E isso a gente está falando nível nacional, não foi nem pesquisa feita em São Paulo, né? Então, quer dizer, todas as capitais nos quais a gente correu aí, o que apresentou foi isso. Então, respondendo a pergunta mais objetivamente, o homem apresenta um impacto mais orgânico, a mulher mais psíquico e emocional, e por ela ser em maior quantidade e assumir mais tarefas, ela tem mais dificuldade de se restabelecer do que o homem, que consegue manter aí um distanciamento das atividades e emocional também mais efetivo, mas eu não estou dizendo que isso é bom, tá? Não estou dizendo que é bom a postura do homem, até porque a mulher, para todo sobrecarregado, existe um folgado. Né? Então, quer dizer, se a mulher está sobrecarregada, é porque o homem não está cumprindo o papel dele também. Se a mãe está sobrecarregada, é porque o pai não está assumindo a responsa dele e está tudo no colo da mãe. Então, para todo sobrecarregado, sempre pensei, eu sempre observei isso, para todo sobrecarregado existe um folgado. Então, ou aonde tem um folgado, existe um sobrecarregado. Com certeza, né? Com certeza. Então... Não, é interessante isso para mim. Para mim, a maneira de enxergar hoje o processo da recuperação da família, olhando para esses 4 estágios, né, que a gente trabalhou muito. Primeiro, obviamente, eles são super interagem totalmente entre si, né, e muitas vezes não necessariamente nessa ordem, né. Agora, o que mais me chama a atenção, e eu acho que isso é dos últimos anos, é que houve realmente até um acréscimo dos homens na presença nos grupos de apoio. Mas as mulheres, elas reinam soberbas, né? Porque elas não laço materno, não. É a mulher com o marido, é a mulher com o irmão, a irmã com o irmão. Você não vê o irmão porque a irmã está usando, mas você vê a irmã porque o irmão está usando. Então, talvez esse laço afetivo seja muito maior, e é o laço afetivo, e isso que
Por isso que eu te falei, eu sinto que elas realmente chegam muito mais estressadas que os homens. Às vezes você vê um ou outro chegando num estágio bem ruim, mas é muito pouco. Mas também vejo o resgate delas de uma forma muito mais, porque elas se sentem, na hora que elas percebem o caminho, elas abraçam o caminho, entendeu? Boa, Ronaldo, bem observado, porque como a mulher transita melhor por esse universo afetivo, ela também consegue se restabelecer mais rápido e melhor, porque ela já está habituada ali, né, vamos dizer. E vale lembrar, né, que você fala assim, olha, não é só mãe com filho, esposa, tal, é a mulher de modo geral. Por isso que eu falei que tem um viés cultural, né? Desde pequena a mulher brinca de boneca, né? Desde pequena, a mulher brinca de boneca, de cuidar, de fazer não sei o quê. Homem não, homem brinca de carrinho, de bola, tá longe, o homem tá lá longe da casa, vamos dizer. Mulher não, mulher tá brincando de coisas domésticas, de cuidado, que tem a ver fazer comidinha para alguém, lavar roupinha de alguém, a boneca e tudo mais. Então tem uma coisa cultural na mulher, aonde nós somos mesmo, desde pequenininha, treinadas para sermos cuidadoras. Então, isso indifere, se é eu com meu irmão, eu com meu marido, eu com o meu filho, a mulher acaba assumindo esse lugar. Por outro lado, como ela sempre foi mais afetiva e sempre, mulher tudo bem chorar, mulher tudo bem, homem que não pode, então ela transita melhor por esse universo afetivo, o que na hora que ela descobre o caminho da cura, né, vamos dizer assim, das boas emoções, ela também consegue ir mais rápido. O homem é como se a gente primeiro tivesse que aproximar ele desse universo afetivo e depois de aproximar ele desse universo afetivo, mostrar caminhos lá dentro. A mulher já está nesse universo afetivo, né? Então, nesse sentido, ela está um passo à frente em termos dessa familiaridade com as emoções, né? Por isso que, no caso do homem, o impacto aparece mais no corpo, porque é psicossomático, né? Aquilo que eu não consigo elaborar e desenvolver e assimilar psicologicamente, emocionalmente, o corpo manifesta, né? Por isso que no homem as consequências do impacto aparecem muito mais em termos de disfunções orgânicas, né? Porque ele não elabora bem esse universo afetivo e logo joga para o corpo e o corpo manifesta, né? Então é psicossomático. Ronaldo, a gente está aqui já se encaminhando para o fim, né? Tem 8 minutinhos ainda, mas eu acabei nem conversando com você, mas o que você acha da gente abrir para o pessoal opinar sobre o próximo tema? Eu fiz isso no Instagram, algumas pessoas Então, algumas pessoas que estão assistindo a gente opinaram lá também, mas como tem outras pessoas, além daquelas que opinaram, eu pensei em, de repente, abrir para o pessoal que está nos assistindo, o que vocês têm de dúvida, o que vocês gostariam que a gente abordasse nas próximas reuniões. Eu vou considerar aquelas que já foi mandada também, mas de tornar agora aqui, dar um espaço para o pessoal colocar nos comentários aqui algum tema que acham pertinente, bacana. Olá! Quem é o Neto? Então, fiquem à vontade, pessoal, que estão nos ouvindo, de deixar nos comentários aqui sugestões de temas para as próximas lives. Eu acho não. É fundamental isso que você falou, sabe, Vanessa, porque o nosso objetivo é trazer das nossas experiências, do seu expertise, criar valor na vida das pessoas. Às vezes você começa a querer inventar, né, coisas desnecessárias, quando o simples, como diria a dona Mara Menezes, sempre falava que tem que ser simples. Para você absorver, para você poder criar valor, tem que ser coisa simples. Então, é muito bom que você tenha pensado nisso, já feito, eu vi que você já fez, até você me mostrou alguns temas, e eu acho isso maravilhoso, porque você só dá continuidade... Pode, Mara, peraí, Mara, pode opinar de novo, só para responder a Mara, pode opinar de novo. Já que você fala, a Cris está fazendo uma pergunta aí. Não, mas ela está fazendo uma pergunta ou ela está dando uma sugestão? Eu pensei que era uma sugestão para tema, o que fazer após a internação. É isso, Cris? Vamos ver se ela responde. Tá Eba. De qualquer maneira, de qualquer maneira, eu acho que é fundamental isso que você falou, sabe? A gente possa, a partir da sugestão deles, né, que estão pensando, criar um novo fluxo, né, um novo ciclo. Sim, eu acho que a gente tem que trabalhar muito em ciclo, sabe? Olhar para essas sugestões que vão vir e criar delas um novo ciclo de 4
Isso. Porque aí a gente dá fluxo nas coisas, não fica, vamos falar só aqui, pega todos os temas e cria um fluxo de... Isso, conectado, né? Que tem aí uma conexão. Então a Cris está confirmando, é isso. Aí só me tira uma dúvida, Cris. O que fazer após a internação? A família, o que a família deve fazer quando o paciente sai da internação? Ou o que o paciente tem que fazer após sair da internação? Acredito que seja da família, mas só para confirmar. Os dois, vamos lá. Os dois, pode ser mesmo. Como agir depois da internação do DQ. Aliás, na mesma live dá para falar dos dois, né? Tanto do ponto de vista do DQ como da família, né? Verdade. E com certeza a gente tem que começar a olhar sempre no ângulo global, vamos dizer assim. Não só um, não só o outro. É a dinâmica daquele grupo que se forma novo, né? Que está formado, né? Com a presença de um novo... É um novo organismo que se formou ali, né? Com pessoas que saíram de uma internação e que saíram de uma mudança no seu comportamento através do grupo. É muito legal. Tá. A Mara está colocando aqui, eu estou anotando porque o Insta está dando uns bugs aí, e quando a gente não consegue salvar por 24 horas e vai para o IGTV, some todos os comentários. Então, eu estou aproveitando que os comentários estão aqui. Tá, a internação do DQ. Mas pode ir falando, sexualidade e recaídas. Muito bom, Cláudio. Legal o tema. Sexualidade e recaída. Deixa eu ver, o que mais? Sobre adesão ao tratamento. Tem uma série de posts meus, você viu, Ana? Eu tô falando aí, essa semana, falando exatamente sobre adesão ao tratamento. E o Ronaldo caiu? Estou anotando para não perder nenhum. Está aí o Ronaldo. Sobre adesão ao tratamento, o que o paciente tem que fazer, queria saber isso, tá? Legal. Tema sexualidade recaídas, a minha família não coopera, facilitando as coisas para ele. Manipulação, tá? Manipulação do DQ. Bom, a gente daqui a pouco vai... que bom, Ana, bacana, mas acho que pode ser sim, limites e consequências, boa. Legal. Caso vocês, mesmo após a gente terminar aqui a live, se vierem outras ideias de sugestão, fiquem à vontade de mandar no nosso direct, tanto no meu aqui, do Vida Pulsional, como do Ronaldo também. Então, pessoal, quero agradecer demais a participação de todos vocês, a audiência de todos vocês. Ronaldo, sempre um prazer aqui às nossas tardes. Já estou chamando do nosso papo, do nosso tradicional papo das 16. Já está tradicional, hein? Papo das 16. Podia virar até papos com Vanessa e Ronaldo. Não é? É isso aí. Muito bom. Então, também, muito bom. Eu acho legal. Eu tenho que tirar o acho da minha... Eu tenho certeza de uma coisa, sabe, Vanessa? A coisa vai acontecendo num crescente, né? A gente começou com uma brincadeira, vamos fazer e tal, e aí você começa a perceber que as pessoas interagem buscando alguma coisa. Ronaldo, você tá sem conexão. Você ficou sem conexão, eu não te ouvi. Não, eu falei assim que o bom de tudo isso que a gente faz é imaginar que nós começamos de uma forma meio tímida e fomos crescendo. E por que foi crescendo? Sim. Porque nós fomos interagindo cada vez mais com as pessoas, a nossa interação é uma coisa mais tranquila, né? Mas o que mais me chama a atenção de tudo isso é justamente a oportunidade de criar valor nas vidas das pessoas, sabendo que isso cria na nossa também. Porque cada vez que eu falo para alguém, cada vez que eu falo, eu repito para mim mesmo. Meu ouvido está mais perto da minha boca do que das pessoas. Então, eu agradeço a todo mundo e agradeço a você porque nós pudemos criar esse espaço aqui que vai se tornar... com certeza. E obrigada a Leda aqui, que eu acho que, não sei se já assistiu outras, mas falou que foi muito boa. Obrigada, Leda, pela participação. Pessoal, a gente já vai encerrar, que já está contando, já estamos na contagem regressiva. Então, um beijo a todos. A gente logo mais informa o tema para a próxima semana. Eu e o Ronaldo vamos fazer reunião de cúpula. Tá bom? Isso, um beijo a todos. Tchau, pessoal.